nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. Mente e coração A Ti. irreverentes. Reverente submissão, nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. A Ti. Nos ajude a assumir o propósito do céu, Pois não há mais volta, pois não não há mais volta. nos ajude a assumir O propósito do céu, pois não há mais volta, pois não não. há mais volta. Vamos lá. Nos ajude a assumir o propósito do céu, pois não há mais volta, pois não há mais volta. Nos ajude a assumir o propósito do céu, pois não há mais volta, pois não há mais volta. Nos ajude a assumir o propósito do céu, pois não há mais volta, pois não há mais volta. Irreverente. Reverente submissão, nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. A Ti. Irreverente. Submissão, nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. A Ti. Propósito do céu, pois não há mais, pois não há mais. Nos ajude a assumir o propósito do céu, pois não há mais volta. Nos ajude a assumir o propósito do céu, Pois não não há mais volta. não há
nossa oração. pois não há Pois não há mais volta. Nos ajude a assumir, Senhor. Nos ajude a assumir o propósito do céu, pois não há mais volta, pois não há mais volta. Quero ver, pois eu quero ver Jesus, pois eu quero ver, quero ver Jesus, pois eu quero ver, quero ver Jesus, pois eu quero ver, quero ver Jesus. Espírito de sabedoria, abra os meus olhos. Espírito de revelação, abra o meu coração. Espírito de sabedoria, abra os meus olhos. Espírito de revelação, abra o meu coração, pois eu quero ver, quero ver Jesus, pois eu quero ver, quero ver Jesus, pois eu quero ver, quero ver Jesus, pois eu quero ver, quero ver. Seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, sua voz como o som de muitas águas. Jesus, tu és belo. Seus olhos
a neve, sua voz como o sol de muitas águas. Jesus, tu és belo. Seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, sua voz como o som de muitas águas. Jesus, tu és belo. Seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, sua voz como o som de muitas águas. Jesus, tu és belo. Jesus, tu és belo. Jesus, tu és belo. Jesus, tu és belo.
suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para
suficiente, Cristo, é suficiente, Cristo, é suficiente para nós. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta nesse domingo cheio de graça da parte de Deus e queremos fazer aqui uma abertura falando um pouquinho. Nós estamos, na realidade, vivenciando um mês de aniversário da nossa comunidade. Eu gosto de dizer que nós estamos assim crescendo e sendo desenvolvidos. Estamos completando 4 anos e, de alguma forma, nós temos visto assim, uma dedicação muito grande de muitos irmãos para que isso tudo viesse estar acontecendo. Então, vocês puderam ver aí uma semana onde nós passamos um pouquinho da parte da nossa história e agora estamos trazendo uma palavra voltada dentro da nossa história, mas focando a proposta maior, que é de alguma forma revelar o Cristo em nós. E eu gosto também de dizer o seguinte, que nós tivemos uma gestação praticamente de 7 meses, aonde o Senhor foi gerando nesse processo de 7 meses o nosso nascimento. E nesse mês nós estamos completando, então 4 anos, estamos aprendendo a falar, estamos aprendendo a caminhar, estamos aprendendo a nos movimentar dentro dessa perspectiva, a partir de uma proposta, a partir do plano eterno de Deus. Então eu, juntamente com a minha esposa, vamos tentar, aqui externar um pouquinho, pautado nas Escrituras, um pouquinho da realidade, daquilo que nós acreditamos como fundamento do que o Senhor tem feito e continua fazendo em nós, para que verdadeiramente venha a nascer um ministério sólido, a ponto de nós alcançarmos uma proposta nesse tempo, da qual nós desejamos muito nos tornar uma igreja saudável para a cidade. Então, nesses 4 anos, aqueles que tiveram a oportunidade de assistir e de ver um pouquinho, um pedacinho da nossa história, vocês viram lá tudo que o Senhor tem feito e cada irmão, cada pessoa, colocando um pouquinho da sua própria experiência. Então, eu quero dizer que eu estou muito grato a Deus. Eu quero, de alguma forma, agradecer todos os nossos irmãos que, de uma forma direta e indireta, participou de tudo isso que está acontecendo. E você também que está assistindo agora, que está tendo a oportunidade de participar, eu sei que talvez você não falou alguma coisa ou não participou de uma forma direta, mas indiretamente você orou, você colocou os nossos nomes em oração, tem derramado o seu coração sobre essa família. Então eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração. E eu espero que a graça do Senhor nos envolva para, juntamente com a minha esposa, nós tentarmos descortinar um pouquinho da revelação do Senhor para nós dentro desse tempo, dentro dessa experiência que nós temos vivido. Amém? Boa noite, irmãos. Que saudade que eu estou de vocês, de abraçá-los, de estarmos numa bagunça. Essa é o meu coração externado para vocês, que está com muita saudade, de verdade. É uma honra para mim também estar aqui, juntamente com meu amado esposo. Confesso que não é fácil para mim, mas estar aqui e falar diante de vocês tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós nesses 4 anos é um privilégio, é uma honra. Então, assim como o Fábio disse, eu também quero agradecer a todos que direta e indiretamente participam dessa história, da nossa história, da história que Cristo já escreveu para todos nós aqui em Rio Claro. E também eu queria, com vocês, nós relembramos algumas canções que fizeram muito parte da nossa transição
é inevitável falar delas, né, sobre Cristo ser suficiente. Essa é uma mensagem que realmente arrebatou os nossos corações e a nossa mentalidade na nossa transição. E Ele tem sido suficiente até hoje, nas nossas casas, na nossa vida pessoal, no nosso devocional. E essa canção, todas as canções, falam muito da nossa história. Então eu quero agradecer a todos e um beijo em todos vocês, que eu estou com muitas saudades. Amém. Vai ser muito bom, eu estou muito feliz de poder ter minha esposa aqui comigo. De alguma forma nós estamos tentando construir isso, tentando participar, todos os casais, aqueles que assistiram aí a nossa história, pôde perceber isso. Então é um momento assim de muita graça, acredito, da parte de Deus, e também de podermos estar realmente focados em família, participando desse tempo. E eu agradeço a Deus, e a minha proposta aqui, irmãos, é que a palavra venha queimar o seu coração, que o Senhor venha nos despertar para um novo tempo. E nós temos uma única proposta aqui: glorificar, enaltecer o nome do Senhor. A gente se utiliza desse momento falando sobre a nossa história, mas na realidade a proposta maior é uma única história, e não, como eu disse no início lá do nosso vídeo de apresentação sobre a história, de que não é sobre Fábio e Débora, mas na realidade é sobre um corpo coletivo. Mas a proposta maior é falar daquele que é o cabeça, Cristo. Ele, na realidade, é a obra principal de tudo aquilo que está sendo feito por intermédio de nós, porque Ele tem realizado uma grande obra em nós, e agora, de alguma forma, nós estamos externando esse ministério a partir dessa obra que foi realizada em cada um de nós, o nosso homem interior. Amém? Nós estamos com uma proposta aqui, fazendo uma análise de tudo que foi construído a partir dos 4 episódios que nós passamos para vocês. Nós queremos tentar falar um pouquinho agora, e eu confesso que eu orei muito, buscando da parte do Senhor uma palavra que encaixasse a realidade dessa história. Como eu disse, é sobre a história de Deus a partir de um povo, e tem um apontamento sobre Israel. É óbvio, porque o apóstolo Paulo vai dizer primeiro aos judeus e depois aos gregos. Então eu não posso pensar que nós estamos de fora, mas de alguma forma o Senhor nos enxertou nessa oliveira, a qual nós fazemos parte desta realidade espiritual. Então nós estamos acessando uma realidade. O Senhor tem nos dado uma nova mentalidade, o Senhor tem gerado curas interiores. Acredito que nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, dentro de tudo isso, nós precisamos valorizar esse tempo, porque eu creio que nós estamos deixando um legado para a próxima geração. Vai chegar o tempo em que talvez nós não estaremos mais aqui, mas nossos filhos vão poder analisar e ver toda a história sendo construída a partir dos seus pais. Então isso também faz parte de tudo aquilo que temos falado, anunciado como verdade. Então, eu quero fazer uma leitura, e eu gostaria de chamar a sua atenção, porque esse salmo que nós vamos ler foi o Senhor que colocou bem forte em nossos corações, e nós tentamos construir tudo isso a partir desta realidade. E eu espero que o Espírito Santo de Deus abra o teu coração, abra o seu entendimento para tudo aquilo que vamos falar e abordar aqui. E nesse momento nós vamos fazer a leitura dos textos bíblicos, e a Débora vai estar me ajudando, lendo e também dando alguns pareceres dentro desta perspectiva, ok? Deus abençoe a todos, e que você possa ser ricamente abençoado aí onde você está. Então vamos para a leitura, Salmo 66, a partir do verso 1 até o verso 5. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor. Dizei a Deus, como as tuas obras são grandiosas. Teus inimigos se submetem a ti pela grandeza do teu poder. Verso 4. Toda a terra te adora e te canta louvores. Eles louvam o teu nome. 5. Vinde e vede as obras de Deus, seus feitos tremendos para com os filhos dos homens. Isso, li do 1 ao 5.
verso Do 8. 8 ao 12. Do 8 ao 12. Ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor. Aquele que nos preserva a vida e não permite que nossos pés tropecem. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos refinastes como se refina a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha. Colocaste uma carga pesada sobre os nossos ombros. Verso 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos levastes para um lugar seguro. Muito bom a leitura desse texto, desse salmo. E eu quero encorajá-los todos a ter um olhar voltado para esse salmo. Você pode estar lendo o salmo todo, Salmo 66, porque eu tenho um sentimento de que esse salmo, de alguma forma, nos abraçou poderosamente. Sim. Tem muito sentido dentro daquilo que estamos vivendo, dentro daquilo que estamos presenciando nesse tempo. E uma das coisas que chama a minha atenção é a proposta de levantar todos os povos da terra com uma canção de júbilo, exaltando e enaltecendo o nome do Deus poderoso, do Deus de Israel. Então isso realmente me tomou por assalto de ver, sabe, esta realidade. E o salmista colocando isso, trazendo à sua memória o livramento do povo de Deus, do Egito. E então, dentro dessa perspectiva, dentro desta narrativa, nós observarmos que de alguma forma nós estamos inseridos nessa realidade. Então, os salmos, da qual nós lemos aqui, ele se divide em 3 seções principais. Isso é uma forma para nós podermos entender dentro daquilo que vamos trabalhar. Então, são ferramentas que eu quero passar para que abra o seu entendimento, para você compreender. Então, a primeira dessa sessão, que é do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos perceber que desafia. É como se o salmista estivesse desafiando o mundo. Mundo aqui num sentido, aponta para as nações, tem um apontamento para toda a terra, tem um apontamento para a criação. É muito interessante, acredito que a Débora vai falar um pouquinho talvez sobre isso. Então desafia o mundo a adorar a Deus e reconhecer seu grande poder depois de ver, de observar o que Ele fez. E se nós voltarmos um pouquinho o nosso olhar para o versículo 5, é justamente esta proposta. O salmista vai dizer: venha e veja. Então, até se me pedisse um tema para dentro daquilo que estamos falando, eu diria: venha e veja o que Deus fez. Percebe que não é sobre aquilo que estamos fazendo, é sobre aquilo que estamos nos tornando a partir de uma obra, a obra de Deus, que é expressar a revelação de quem é o seu Filho. Porém, a nossa proposta, e nós vamos construir algo aqui, você vai perceber, é dizer isso: venha e veja o que Deus está fazendo. Não é o que nós estamos fazendo, mas o que Deus está fazendo. Então, essa primeira sessão desafia o mundo a adorar a Deus e reconhecer seu grande poder e de alguma forma ver o que Ele está fazendo. E de alguma forma Ele tirou o povo do Egito e também fez com que eles passassem o mar vermelho do Rio Jordão para de alguma forma conduzi-lo até Canaã, a terra prometida. Quando olhamos a segunda sessão do capítulo 8, da qual também a Débora leu, até o versículo 12, nós vamos perceber que ele continua com esse desafio às nações para que louvem a Deus, mas dessa vez com apontamento pelo livramento do seu povo, das severas provações, as angústias pelas quais passaram recentemente. Então, é como se este salmo estivesse trazendo a memória para gerar no povo e também aqueles que pudessem ver essa história da realidade do povo de Deus, pudessem ter esperança. E quando olhamos para a terceira sessão, nós vamos perceber do versículo 13 até o versículo 20, expressa de alguma forma uma gratidão. Também essa é a nossa proposta, expressar gratidão a partir daquilo que Deus está fazendo, ok? E o testemunho
você vai perceber isso se você ir mais profundo, de um indivíduo ao templo para cumprir os votos que fez quando clamou a Deus nas suas horas de aflições. Então isso também tem um apontamento muito grande, porque de alguma forma nós presenciamos essa realidade, principalmente com o entendimento de abraçar o sofrimento e não pedir simplesmente que o Senhor nos livre do sofrimento, mas que Ele venha nos capacitar a suportar as aflições deste tempo presente, ok? Então, a terra inteira, como nós já dissemos, é convidada aqui a entoar um cântico de alegria e louvor a Deus. E a Débora abriu aqui um pouquinho falando sobre as canções que um tempo atrás foi liberadas aqui. Porque isso tem muito apontamento para a história da realidade daquilo que estamos vivendo. Por quê? Uma canção, ela nasce a partir de momentos de aflições, momentos de angústia, então do nosso coração brota uma canção. E é interessante que esta canção não tem a proposta de destacar o povo ou simplesmente as nossas aflições, mas a proposta da canção e da adoração é exaltar, enaltecer o nome do nosso Deus. É interessante, Fábio, a gente vê que o salmista, ele convida as nações para entoar um novo cântico, Sim. para enaltecer, para exaltar, para glorificar a Deus. Muito bom. Esse salmo também a gente vai ver que ele trata-se de um salmo missionário, porque o salmista, ele convida todos a entoarem um novo cântico, a entoarem, enaltecerem ao Senhor, mas Ele convida a todos cantarem uma canção de importância do grande eu sou, do grande Deus, dos grandes feitos que Ele tem feito naquele povo, naquele tempo, na história. Então, é muito lindo a gente ler esses salmos e não trazer para a nossa realidade também, que a nossa história, como o Fábio já falou, não é sobre nós. A nossa história é sobre a obra de Deus através de nós. A terra inteira é convidada aqui a entoar um cântico de alegria. E é muito lindo a gente ver em toda a trajetória nesses 4 anos, canções que marcaram as nossas vidas, marcaram a história, e são canções âncoras mesmo para o processo de Deus na história que está ocorrendo na nossa comunidade. Então nós só queremos impartir com vocês pelo fato de vocês cantarem ao Senhor um novo cântico, de vocês jubilarem ao Senhor pelos grandes feitos que Ele tem feito, pela obra redentora de Jesus em nós. Esses salmos também a gente vai ver que o tema dele é o júbilo, é glorificar, é exaltar o grande eu sou. Mas também a gente vai ver que o salmista, ele pede para que todos vejam a espantosa obra de Deus, que inspira os homens a adorarem, a cantarem, a louvarem ao Senhor. E nesses 4 anos, sobre tudo que ocorreu, que tem acontecido, Jesus tem chegado mesmo nos lares, Jesus tem chegado mesmo na pessoalidade de cada um, e Ele tem feito um reboliço santo, como a gente sempre fala, mas tem revelado mesmo quem nós somos, e isso tem sido libertador, porque Ele vem para nos revelar, mas Ele vem para nos curar, Ele vem para nos restaurar, Ele vem para nos renovar, Ele vem para trazer vida mesmo, a vida dEle. E o processo mais lindo que nós temos vivido é a ressurreição de Jesus. Nesses 4 anos, muitos de nós temos participado da ressurreição de Jesus, e essa vida de Deus em nós, na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos casamentos, tem gerado vida de Deus, tem gerado cura. E só para encerrar essa parte que eu estou falando sobre esses salmos, o que eu quero aqui ressaltar também é que o louvor deve ser pleno de glória. O nosso louvor, ele tem que ser pleno de glória a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, à Trindade. Porque essa é a ideia central dos Salmos. Essa é a ideia central dos Salmos.
glorificar a Deus pelos grandes feitos, pela obra redentora, porquanto exalta o Deus glorioso na sua alta posição. Muito bom, muito bom. E uma das coisas, Débora, que você pontuou para mim, eu vi que você não falou, mas eu acho interessante nós colocarmos isso, porque trata-se de um salmo missionário. E isso, quando você me disse, assim, me tocou profundamente, porque mostra a importância de levar as boas novas de Jesus, de Jesus Cristo a todo mundo. Então isso também tem um apontamento para a grande comissão. Né? Então nós vamos ver que esse salmo ele também tem um apontamento escatológico, sabe? Porque se nós olharmos para Apocalipse, nós vamos ver, vai falar de um novo cântico, sabe? Uma expressão que tem um apontamento escatológico muito forte. Então olhar para esse salmo, ele nos enche de esperança, porque fala, se você ler todo o contexto, está falando sim de um povo coletivo, porque aponta as nações, está falando de toda a terra, mas também está falando de um indivíduo. Então é bem interessante nós pensarmos dentro dessa perspectiva. Então, quando nós olhamos para esse salmo e temos uma ideia missional da forma como nós vamos nos movimentar para que toda a terra seja tocada com a glória, com a grandeza do nosso Deus. A partir do quê? A partir dos nossos testemunhos. Então nós temos que nos envolver com essa realidade. E é interessante a gente lembrar também que no decorrer desses 4 anos da nossa história, canções começaram a nascer. Um novo cântico começou a ser entoado a partir do nosso homem interior, porque os nossos olhos foram sendo abertos. E como é lindo, não foi de uma pessoa não, foi no coletivo. Enquanto nós nos reuníamos coletivamente, canções nasciam, canções eram sendo geradas, porque esse novo cântico está dentro de cada um de nós. E quando nós nos reunimos com olhos abertos, esses cânticos eles vêm para fora, para adorar ao Senhor, porque a beleza, nós somos todos os dias agraciados com a beleza da santidade de Deus. E quando nós temos esses olhos abertos, quando nós nos reunimos, nós conseguimos contemplar. E o que você olha, Fábio, o que eu olho, o que o Brandon, o que a Manu, o que o Alan, o que cada um de nós olhamos, o William, nós unimos os nossos corações e as nossas mentes em uma só visão, que é o Deus eterno. E ali é lindo, é lindo, é lindo, é lindo o que nós temos experimentado. Então nós queremos que todos vejam a obra redentora de Jesus. E é interessante porque a canção, ela tem uma única proposta. Como eu já disse, vou repetir: enaltecer a Deus pelos seus feitos. Então percebe que nós, como parte desse povo, nós estamos experimentando isso, mas não é sobre nós. Então, na realidade, a proposta é pelos feitos do Senhor, o que Ele está fazendo. Então, por isso nós queremos cantar e convocar toda a terra. Nós queremos convocar todos os povos a levantar um novo cântico ao Senhor. Então, a nossa proposta aqui é convidar toda a terra a adorar a Deus pelo que Ele tem feito em nós. Uau, isso é poderoso nós pensarmos. E eu quero chamar a atenção de vocês agora a nós fazermos uma análise, olhando para as Escrituras no Salmo 126, a partir do versículo 1 até o versículo 3, porque é outro salmo que de alguma forma é como se nós tivéssemos, enxertados nesse salmo, nessa realidade, porque aponta muito para a nossa realidade. Então a Débora vai estar lendo, olha como é poderoso, sabe, eu quero que você, enquanto ela estiver lendo, entenda, é como se nós estivéssemos fazendo isso ao Senhor agora. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Uau. Queridos, esse salmo, para ser bem sincero, eu tenho assim um carinho, um apreço por ele. Porque eu fico pensando nesse salmo. E é interessante nós analisarmos. O povo está muito feliz.
Percebe? Foi colocado riso em nossos lábios. O próprio texto vai dizer, estamos como os que sonham. Mas na realidade não era um sonho, era uma realidade que eles estavam vivenciando naqueles dias. Por quê? Eles estavam cativos 70 anos na Babilônia. E agora eles estão retornando para a sua terra natal. E com júbilo, com alegria. Mas nós não podemos esquecer um detalhe. A terra estava totalmente destruída. Eles iriam precisar agora trabalhar e restaurar a terra. Também isso tem um apontamento poderoso para o milênio. Então nós temos que nos atentar para isso, porque é como se o Senhor estivesse nos preparando nesse tempo. Então, não foi simples e fácil, chegamos lá, e ai que legal, vamos descansar agora, acabou o nosso tempo, não vamos mais ser escravos. Não, havia uma proposta, eles estavam alegres, felizes pelos grandes feitos do Senhor, porque tirou eles da Babilônia, e agora trouxe-os de volta, pautado numa promessa. Porém, não significa que não teria trabalho. Tanto que o texto, ele vai dizer, se você puder ler, Débora, para a gente, lê a partir 126, acho que é o versículo 5 e 6, lê para nós. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Olha a canção aí novamente. Aquele que sai chorando a plantar, a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Percebe? Aqueles que saem semear com lágrimas voltarão colhendo seus molhos. Porém, por 2 vezes o salmista vai dizer novamente, cantando canções de júbilo. Uau, adorando ao Senhor. Mesmo diante da crise, mesmo diante das dificuldades, é um povo que está bem posicionado. Por quê? Estamos como os que sonham. Sabe o que isso significa? Que a promessa de Deus para aquele povo está se cumprindo e eles estão vendo essa realidade acontecer diante dos olhos deles. Por isso eles estão dizendo, estamos como os que sonham. E olha que impressionante, eles estão declarando o que as nações estão dizendo a respeito deles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso eles estão alegres. E eles vão também dizer, como em forma de canção, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Uau! Sabe, a minha proposta aqui é fazer com que nós possamos, juntamente com este salmo, benditos são os tempos em que podemos repetir essas palavras com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, por isso estamos vivenciando uma história, por isso estamos comemorando, talvez nesse período de tempo, no mês de agosto, aniversário, por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Não é simplesmente por estarmos completando 4 anos, não, é porque existe uma história sendo construída para toda uma eternidade, existe uma história sendo construída para os nossos filhos. Nós temos falado muito de questões na transição geracional, então essa é a proposta, e nós estamos vendo muitos jovens se levantando nesses dias, nós estamos vendo crianças nascendo nesse período de tempo que vão experimentar esta realidade, e eles precisam ouvir a nossa história, de que um tempo atrás nós nos posicionamos, olhando para as promessas de Deus, e de alguma forma nós estamos nos tornando pais para uma geração que vai ver o retorno de Jesus, aleluia! Espero que isso toque o teu coração aí, e que haja em nós responsabilidade nesses dias. Nós não estamos brincando de cutinho. Que haja em nós uma obra missional nesse tempo. Que os nossos olhos não voltem apenas em nós, mas que nós temos um olhar para o mundo, para a criação, para que toda a terra cante ao Senhor, aleluia. Isso me toca profundamente. Sabe, queridos, é uma forma de reconhecermos a mão de Deus atuando em nossas vidas. Uau! Você não se sente empolgado aí na sua casa?
Sabe, isso me toca. Eu estou falando com vocês aqui, olhando por uma câmera. E aqui eu estou falando com o coração. Só que atrás dessas câmeras, existem jovens aqui trabalhando e atuando. Que gastou todo o período do seu tempo aqui se dedicando para que isso tudo acontecesse. Mas isso não é para enaltecer o nome do pastor, não é para enaltecer o presbitério, não é para enaltecer a equipe de mídia, não é para enaltecer os técnicos de som, não, é para enaltecer o nome de Jesus nesses dias. É para que chegue até você uma mensagem centrada nas Escrituras. E que nós possamos ter um comportamento diferenciado nesses dias. Enquanto as pessoas querem revelar o mundo de si mesmo, nós queremos revelar o Cristo para o mundo. Isso vai mudar. Sabe, enquanto eu estava aqui, eu vi todo o jogo de luz, todo o processo é lindo. Mas sinceramente, com todo respeito, eu não quero estragar a festa de ninguém, mas isso não me empolga. Já vivemos dias que isso nos empolgava demais, mas a nossa mentalidade tem sido transicionada. Nós não estamos aqui para nos tornar famosos ou para nos tornarmos uma equipe legal, mas nós estamos aqui para que o nome de Jesus seja elevado. A Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Uau! Ele de alguma forma nos resgatou das trevas para o seu reino de luz. Uau! É sobre isso. O Senhor nos resgatou das trevas, do Egito, da Babilônia, para o seu reino de luz. Uau! Olha da onde Ele nos tirou. E sabe, queridos, nós vivíamos, nós pregávamos, nós idealizamos muitos projetos. E as Escrituras sempre dizem que no coração do homem há muitos planos, mas na verdade o que fica é o que Deus determina. E eu disse na história, enquanto nós falávamos sobre ela, que o Senhor tem nos transicionado, e eu não sei, eu não penso que é um texto apenas para mim, mas para toda a comunidade, para esse corpo coletivo na cidade de Rio Claro, que aquele que começou a obra, é porque é sobre isso que estamos falando, nós estamos enaltecendo a obra de Deus, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, aquele que começou a obra, há de completá-la até a volta do seu Filho. Sabe, isso tem que nos encher de alegria, isso tem que nos encher de esperança. Pode falar, Débora, um pouco. Enquanto o Fábio fala, eu me recordo de toda a nossa jornada até aqui. Uau. E quando o Fábio fala sobre ele nos resgatou das trevas, nada mais do que ele nos resgatou de nós mesmos. Ele nos resgatou do nosso egoísmo. Ele nos resgatou do nosso egocentrismo. Ele nos resgatou do nosso plano, dos nossos sonhos carnais. Ele nos resgatou dos nossos desejos e projetos carnais. É isso que Deus nos resgatou. E quando a gente fala que Ele nos resgatou das trevas para o seu reino de luz, é que Ele veio, Jesus veio como um holofote e bateu aquela luz em todas as trevas que havia no nosso homem interior. E Ele foi arrancando. Sai dessa treva, Débora. Sai dessa treva, Fábio. Sai dessas trevas, meus filhos. Saem dos seus sonhos, dos seus propósitos, dos seus planos que não vão levar vocês a nada. Entrem para o meu plano eterno. Entrem, venham para o meu propósito eterno. E foi isso que aconteceu conosco, amor. E outra coisa, enquanto você falava, eu me remeti à nossa jornada. Que há 4 anos atrás, o Senhor veio com muita força, com uma mensagem que é o seu evangelho sobre arrependimento e confissão. E aí nós começamos, e foram meses dessas mensagens sobre arrependimento e confissão. Logo em seguida nós entramos numa série de discipulado. Nossos irmãos...
Sim, eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá para você continuar no seu raciocínio. Mas eu queria só lembrar os irmãos da nossa comunidade de toda a série que nós entramos sobre arrependimento e confissão, que nós ficamos um bom tempo, né? O Espírito Santo de Deus ficou um bom tempo batendo essa mensagem em nós e que até hoje está nos nossos corações e na nossa mente. Logo em seguida, nós entramos numa série de discipulado. Logo em seguida, nós entramos numa série de disciplinas espirituais. E os irmãos vão lembrar, para a gente poder caminhar juntos e nós recordarmos toda a comunicação do Senhor. Todas as construções, isso. Logo em seguida, sobre maturidade, sobre a maturação do nosso homem interior. Logo em seguida, vencendo as guerras, que aí já entrou, né, nas mensagens online. E estamos na série do Verdadeiro Evangelho. E eu queria voltar só lá no início sobre arrependimento e confissão. Eu nunca vou me esquecer. E é interessante você falar, Débora, sobre isso, porque isso tem um apontamento para aqueles que precisam acessar o reino. Sem arrependimento, nós não vamos conseguir acessar a realidade do reino de Deus. Os nossos olhos foram sendo abertos e o Senhor foi realmente entrando. E cada família, eu me lembro, que foi acessando esse lugar de arrependimento e confissões, eu comecei, nossos olhos, os olhos de todos os irmãos da comunidade começaram a ver famílias restauradas. Porque tinha reuniões nossas aqui que precisávamos parar com a mensagem, porque cada irmão, cada família, cada pai de família vinha confessando os seus pecados. E ali, naquele tempo, nós vimos, e eu quero lembrá-los, ventres estéreis estavam gerando filhos, começaram a gerar filhos, ventres, perdão, gente, eu não fico muito confortável aqui, tá? Mas ventres estéreis começaram a gerar filhos. E também nós começamos a ver filhos se voltando aos pais, pais se voltando aos seus filhos. Nós começamos a presenciar dentro do nosso lar casamentos, relacionamentos entre marido e mulher sendo restaurados, sendo aprofundados, sendo nutridos. Nós também começamos a contemplar sacerdócios sendo restaurados. E uma coisa assim que os meus olhos também contemplaram muito, junto com todos os meus irmãos, é que muitos homens e mulheres foram sendo livres da imoralidade sexual por conta da confissão e arrependimento. E muitas mentes também, nós vimos também muitas mentes que eram cativas sendo libertas, a começar de nós. E foi muito precioso ver tudo isso e estamos ainda contemplando, porque é um processo, nós entramos nesse processo e ele será completado só na volta de Jesus. Muito bom, muito bom. Falar um pouquinho disso, olhando para esta perspectiva dos Salmos, mas também trazendo para dentro da nossa história, nos emociona muito. Nos emociona muito ver toda essa construção que a Débora foi colocando aqui, de tudo aquilo que estamos construindo, como séries de mensagens que foram pregadas nesse período de tempo. Então isso tudo gera assim em nós muita alegria de ver que realmente o Senhor deve ser glorificado, porque a obra é dele. Então o Senhor nos transicionou de um estado de independência. Quero chamar a sua atenção para isso, porque isso tem muito apontamento para a mensagem de arrependimento que nós estávamos falando. Então, o Senhor nos transicionou desse estado. Quando a gente fala que o Senhor nos transicionou das trevas para o seu reino de luz, tem esse apontamento. O Senhor nos transicionou de um estado de independência e, de alguma forma, para uma posição de dependência total, plena a Ele. E eu gostaria que isso, tocasse você profundamente. Porque se tem uma das questões mais difíceis do homem compreender é essa realidade. Por quê? Os homens querem permanecer independentes. E isso tem um apontamento para o Adão caído. Então, a teologia, ela ensina que apenas Deus é independente. Nós estamos estudando uma matéria sobre a casa de Deus.
E o Esdras, lá de Montemor, tem falado a respeito disso para nós. E eu acho isso muito forte. Então, a independência, guarde isso, a independência é um atributo de Deus. Uau! Porém, é um dos atributos que muitas vezes o homem quer para si mesmo. E nós podemos ver isso na história que o próprio Deus está contando a partir do Jardim do Éden. O homem buscando a sua própria independência. Porém, a independência é um atributo divino. E um dos atributos humanos é a dependência. Guarde isso. Um dos atributos humanos é a dependência. Então, o arrependimento traz este apontamento, que me leva no estado de dependência do próprio Deus. Então, pelo menos, de alguma forma, essa é a proposta de Deus para o homem. E nós precisamos transicionar a nossa mentalidade nessa realidade e ter esse olhar. Então, nós podemos ficar com essa palavra, sabe, de compreensão de que o Senhor nos transicionou de um reino de trevas para o seu reino de luz. Logo, Ele nos tirou de um estado de independência para nos tornar dependente dEle. E com isso, Ele acaba afetando áreas das nossas vidas, principalmente áreas financeiras, principalmente a questão que muitas vezes envolve até mesmo a nossa profissão, para ver se o nosso coração se volta para Ele e possamos de alguma forma voltar para a origem de todas as coisas. Um dos processos que toda a nossa comunidade tem sido inserida desde 2016, e eu quero relembrá-los, é de nós sermos livres de nós mesmos. Muito bom. É de nós sermos livres da maldade do nosso coração. E o grande impacto que nós tivemos é quando nós nos deparamos com o verdadeiro evangelho e nós demos conta de que nós somos maus, de que nós somos ruins, de que nós somos pecadores e de que há muita maldade no nosso coração. Mas que quando há uma rendição total ao Senhor, quando o Senhor vem, quando Ele realmente encontra o nosso coração contrito e quebrantado, Ele vem e restaura o nosso homem interior, Ele restaura quem nós verdadeiramente somos. Porque o olhar de Deus por nós, Fábio, não é o nosso olhar carnal que nós temos um pelo outro. Por quantos anos eu te vi com os meus olhos maus? Por quantos anos eu te vi, não como Deus te vê, mas como a Débora, maldosa, ruim, via. E aí o Senhor veio, chegou e restaurou a nossa visão. Ele deu os olhos dele, Ele tem nos dado o olhar dele para nós vermos um ao outro como Ele realmente vê cada um. E é assim que nós conseguimos nos relacionar a partir do olhar de Deus e não a partir do nosso olhar pecaminoso. Então esse processo ele tem sido intenso, ele tem se intensificado cada vez mais de nós sermos livres de nós mesmos. E cada vez que um pouquinho da Débora morre, um pouquinho do Fábio morre, um pouquinho de cada um de nós morre, o Cristo, o verdadeiro Cristo, Jesus Cristo, Ele nasce, Ele começa a crescer, Ele começa a robustecer o nosso homem interior. E assim a sua natureza começa a ser imprimida no nosso caráter, na nossa personalidade. E é assim que nós queremos nos tornar, homens e mulheres parecidos com Cristo. E essa é a transição que nós temos vivenciado nesses 4 anos. É muito bom, porque nós temos ouvido muito também, né? Que se nós formos de alguma forma criados nele antes da fundação do mundo, e nós temos falado muito isso para a nossa comunidade, nós temos anunciado uma mensagem de que nós vamos deixar de olhar para o Adão caído e ter um olhar para o Cristo que está surgindo, que está nessa pessoa. E aí nós temos utilizado muito dessa mensagem, que nós precisamos conhecer o Fábio que está em Cristo, que eu ainda não conheço.
a Débora que há em Cristo, que a Débora ainda não conhece. Nós chamamos para fora, né? Justamente. Essa pessoa que está em Cristo que ainda nós não conhecemos. Então é muito bom essa proposta de nós termos esse olhar. E é justamente apontando para isso, porque nós falávamos muito também que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo viverá em trevas. Então esse foi um texto também que de alguma forma abriu, nos deu uma lente, sabe, com olhar, com uma cosmovisão bíblica, para compreender, mais do que eu olhar os defeitos do meu irmão, porque esse texto tem um apontamento, antes de você olhar para o teu irmão, é necessário que você tire a trave que está no teu olho, para que você possa o quê? Ter luz, ter clareza e olhar a partir da forma como Deus vê. E uma das coisas que nós temos sempre trazido para a nossa mentalidade é trazer cativo a nossa mente ao que Cristo pensa, ao que Cristo, como Cristo vê, e não como eu, você, carnalmente vemos ou sentimos, porque isso leva aos desejos carnais, às paixões carnais. Mas quando nós transicionamos a nossa mente e nos tornamos pessoas como Cristo, nós tornamos filhos dependentes do Pai, filhos maduros como Jesus. Muito bom. Então, a nossa proposta aqui, queridos, hoje, no caso, é falar desse salmo e quero que queime o seu coração. E a forma como nós fomos encontrados, achados nele. Porque o que é mais poderoso é quando nós podemos olhar para as Escrituras e nos encontrarmos nela. E esses salmos, de alguma forma, nos abraçou a nossa história. Espero que isso, sabe, esteja revigorando a sua força, trazendo, enchendo o seu coração de esperança. Então, enquanto eu lia, eu pude perceber uma ligação muito forte com a nossa história. E, sem dúvida, com a história de muitos outros. Porque, como eu disse, pode ter um apontamento individual, mas isso tem um apontamento coletivo, isso tem um apontamento para toda a terra. Então, como eu disse no início, eu creio que esse salmo tem um apontamento escatológico para os fins dos tempos, poderoso. Então, nesse processo, nós carregávamos uma palavra e temos pregado aqui por várias vezes, eu creio que muitos vão lembrar. Então, a nossa palavra é: vem e vê. E é justamente o que os Salmos está dizendo. Por isso, o tema da mensagem: vem e veja o que Deus está fazendo por nós. Então, isso de alguma forma nos remete, sabe? No Evangelho de São João, no capítulo 1, nós não vamos ler, no versículo 46, quando Natanael disse, eu creio que muitos vão lembrar: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Foi o que Natanael disse ao convite de Felipe. Porventura de Nazaré pode sair alguma coisa boa? A resposta de Felipe foi justamente as mesmas palavras do salmista: vem e vê. Uau! Vem e vê. Essa é a nossa proposta aqui hoje. Comunicar a cidade, comunicar os nossos vizinhos, as demais cidades, a vir e ver os grandes feitos do Senhor. E é interessante que quando Felipe faz o convite, Natanael faz essa indagação: será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então Felipe foi muito feliz e disse: vem e vê. Tipo assim, você deve experimentar essa realidade que eu experimentei, e só é possível se você vê. Se nós lembrarmos de Elias e Eliseu, quando Eliseu disse: olha, quando você for assunto aos céus, por favor, me dê sua capa. Eu lembro que Elias vai dizer justamente isso: se você ver a capa caindo, porque isso não compete a mim. Então, quando nós falamos vem e vê, tem um apontamento muito profundo. Não é para as pessoas virem aqui na nossa comunidade e tentar ver alguma coisa aqui, você não vai ver nada. Mas é ter um olhar aberto para a realidade da obra de Deus em cada parte dos membros dessa comunidade, em cada parte daqueles que compõem o corpo de Cristo. É uma obra interna no homem interior. Uau! Vem e vê. Isso para mim
me toma por assalto. Então o interessante é que Filipe disse antes: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. Aí ele vai dizer: é Jesus. Então Natanael, de alguma forma, ele recebe essa mensagem, é conectado no seu coração, então ele vai ter uma experiência. Então a nossa proposta é ter uma consideração pela história que estamos construindo. Preste bem atenção, porque sabemos que essa história que estamos construindo não foi nós que escrevemos, foi Deus quem escreveu e de alguma forma nos inseriu nela. Sabe como eu chamo essa história? Não é história da base missionária. Não é história que Fábio, Débora e mais outros irmãos escreveram. Nós chamamos essa história de propósito eterno. E de alguma forma o Senhor nos inseriu nessa realidade. Então, a nossa proposta é ter uma consideração pela história sim que estamos construindo, mas o propósito é sobre a obra de Deus em nós. Quero que você guarde isso. Por isso que é muito importante nós termos um olhar agora para dentro de nós mesmos e tentar fazer um autoexame do que Deus tem feito em você nesse tempo. O quanto de Cristo tem sido gerado em você. Porque Deus de alguma forma acreditou em nós. E nós agora precisamos acreditar na sua história. Uau, isso é poderoso. Então, eu queria fazer uma pergunta. Será que em Rio Claro pode sair alguma coisa boa? Essa pergunta me pegou por dentro. Será que de Rio Claro pode sair alguma coisa boa? Nós só temos uma resposta. Vem e vê. Vem e vê os grandes feitos do Senhor. Venham e vejam a obra de Deus. Porque só Ele pode abrir os nossos olhos para ver o Cristo que está sendo gerado em nós. Nós não estamos aqui para contar a nossa história, para nos autodefender. Porque quando nós lemos os Salmos vai ter uma canção de júbilo ao Senhor, remetendo eles ao passado. No primeiro momento, nos Salmos, que nós lemos 66, remete ao Egito e a sua travessia pelo Mar Vermelho. E se você não sabe, eles foram salvos das mãos de Faraó, porém passaram entre o mar, e em algum momento das Escrituras vão falar que eles foram batizados. Porque há uma nova proposta, há um nascimento de uma nação a qual Deus escolheu. Isso é poderoso. Porém, nós não podemos esquecer que agora, no Salmo 126, ele está falando de um novo livramento da Babilônia. Percebe se isso não tem um grande apontamento para os nossos dias. Então, olhar para essa realidade é fazer você ver e ter ouvidos também para ouvir a partir daquilo que o Senhor está fazendo. Então, não simplesmente por aquilo que estamos contando, mas o que está acontecendo nesse exato momento. Então, a obra de Deus é que seu Filho esteja sendo revelado através de nós. Essa é a história. A história é sobre o protagonista, e não os coadjuvantes. Espero ter acertado. Não é sobre os demais personagens, mas é sobre a história de Jesus. É a obra que Ele está realizando em nós. E é por isso que nós estamos alegres. Todas as vezes que eu olho, mediante todas as dificuldades que nós estamos travando, e não tem sido fácil, se tornar esposo, se tornar um bom pai, nós estamos vendo a luta com os nossos filhos, e eu sei que não é minha história, é a sua história também agora. Filhos que precisam honrar os seus pais, sacerdócios que estão sendo restaurados, um caminho árduo para a maturação, para nos tornarmos maduros, um homem segundo Cristo. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso dever. Porém, nós estamos correndo, como o apóstolo Paulo mesmo disse.
Eu fui alcançado por Ele. Isso é, Jesus sendo Deus, se fez homem, me alcançou, se tornou um homem. Porém eu agora corro atrás dEle, me esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu sigo para o alvo, eu corro atrás desse homem. Por quê? Porque Ele é um homem perfeito. Está falando dessa obra que Ele ainda está realizando em nós. Sabe como? De glória em glória, até ser dia perfeito. Então, se não estiver revelando Jesus, não é obra de Deus. Se Cristo não for revelado em tudo aquilo que estamos fazendo, não é obra de Deus, é projeto humano, é bezerro de ouro, é torre de Babel. Não é projeto de Deus. Porque projeto de Deus não é pela força do braço. Projeto de Deus é pelo seu poderoso Espírito. E isso nos traz um temor muito grande. Isso traz um temor nos nossos corações. Se Cristo não for revelado através de quem nós estamos nos tornando, não é obra de Deus. E isso gera um temor no meu coração. Isso gera um temor nos nossos corações. Porque nós não vamos sustentar o que estamos construindo se Jesus não for o fundamento. Se Jesus não for o alicerce. E juntamente com isso, eu trago para a nossa história o que nós, desde o início, vem sido falado para nós. Os sapatos vão apertar. O caminho vai se estreitar. Vai custar tudo. Vai custar tudo. E se tudo tem sido tão confortável, nós precisamos nos preocupar. Porque seguir a Cristo, seguir o Cordeiro, vai custar tudo. Os nossos sapatos vão se apertar. E essa palavra nós recebemos bem no início desses 4 anos. E nós temos experimentado. E que os nossos sapatos venham se apertar a cada caminhada que nós vamos dando esse passo. Para que realmente de nada de nós venha construir essa história. Que nós, seres humanos, nossa falha, homens, pecadores, não venha construir essa história. Mas sim o Cristo que está sendo gerado dentro do nosso homem interior. E diante de tudo que você também estava falando, Fábio, o que me remete é que a igreja que tem os olhos fixos em Jesus, essa igreja que tem os olhos fixos em Jesus, a todo tempo, ela apela para o mundo, vinde e vede. Essa igreja que tem os olhos fixos, essa noiva que corre para se santificar, que corre para se purificar, que corre para ser pura para a vinda do noivo, ela apela para o mundo todo. Vinde e vede a obra redentora do meu amado, do nosso amado. Aí nós vamos lembrar lá de Cantares, né? A noiva diante de procurando o seu noivo. Por favor, se você encontrá-lo, diga que eu estou enferma de amor. E aí ela é apanhada pelos guardas. E essa noiva que tem os olhos fixos no noivo, ela vai ser perseguida, mas ela vai correr no seu foco, que é a nossa escatologia. Muito bom. Nós já estamos encerrando. Mas essa abertura que a Débora deu, é muito importante nós falarmos que antes da nossa transição, antes de acontecer tudo isso que estamos vivendo dentro dessa proposta de 4 anos, nós somos gratos por Deus de alguma forma, porque nós construímos algo antes de tudo isso. Nós fazíamos parte de uma outra comunidade e eu estou só sendo zeloso, mas eu quero ser grato, muito grato à Igreja do Evangelho Quadrangular, da qual de alguma forma foi onde eu nasci, foi onde eu experimentei o leite materno para que eu pudesse ser desenvolvido. Então, para ser bem sincero, eu quero ser grato, porque nada ficou esquecido.
É óbvio que dentro da nossa história eu quis ser zeloso. Eu quis ser zeloso para não trazer nenhuma ideia equivocada, mas eu quero ser grato a Deus, quero ser grato aos homens que Deus de alguma forma usou para que desse essa oportunidade para nós. Eu quero ser grato ao pastor Dorvalindo Brocanelli, eu quero ser grato sim ao pastor Adolfo Sarmento da cidade de Rio Claro, ser grato a esses homens de Deus. Porém, o Senhor teve uma palavra específica e foi necessário nós transicionarmos desta realidade. Então, muita coisa foi construída lá atrás e nem tudo nós descartamos. Porém, de alguma forma, o Senhor veio com uma nova proposta para aquilo que Ele tem para nós nesse tempo. Porque isso tem um apontamento para as gerações futuras. Então, de alguma forma, eu e a Débora precisamos ser um precursor nesse tempo, sabe? Abrir novos caminhos para aquilo que o Senhor quer fazer nos nossos dias. Então, eu sou muito grato, sim, a tudo que aconteceu, mas eu entendo que agora o Senhor nos chamou para um novo tempo. Na realidade, nós ficamos perdidos, mas nós fomos encontrados. Então, eu quero finalizar mais uma vez, com a leitura do texto. Nós vamos ler apenas o Salmo 66, o versículo 5 só. Depois o versículo 8 ao 12. E eu quero que a Débora feche lendo o versículo 16, que tem um fechamento pautado sobre a nossa história. Então, nós como base missionária nesses dias, o Senhor tem nos dado graça de irmos mais profundo naquilo que Ele espera para esse tempo na nossa geração. Salmo 66, verso 1. Aclamai a Deus toda a terra. Verso 5, né? Isso, só o verso 5, depois o 8, 9, 10, 11 e 12. Vinde e vede as obras de Deus, seus feitos tremendos para com os filhos dos homens. Ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor. Aquele que nos preserva a vida e não permite que nossos pés tropecem. Pois tu, ó Deus, nos provastes. Tu nos refinastes como se refina a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha. Colocaste uma carga pesada sobre os nossos ombros. Fizeste com que homens cavalgassem sobre nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos levastes para um lugar seguro. Verso 16. Todos vós que temeis a Deus, vinde e ouvi, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Uau, isso é muito poderoso. Aqui, nessa última estação do versículo 16, percebe que ele traz o que Ele fez por mim, porque está apontando para um indivíduo. Então isso é poderoso. Olha bem essa parte do texto. Passamos pelo fogo, pela água. Cara, isso tem a ver com o estado de purificação, de sermos lavados pela palavra, de sermos purificados pelo fogo. Isso tem a ver com a história, isso tem a ver com a história de Deus, isso tem a ver com a obra de Deus. Por favor, isso é poderoso. E nos trouxestes para um lugar seguro. Uau! Deus abençoe vocês. Você que faz parte disso. Mas o meu clamor é que todos possam vir e ver o que o Senhor está fazendo. E a minha oração é que a cidade de Rio Claro seja agraciada com isso. E todos nós que amamos Jesus, possamos juntos numa só voz, levantarmos uma canção de júbilo a Ele. Deus abençoe e que possamos ser muito abençoados com tudo que foi feito aqui e o que foi feito durante esse mês. Deus abençoe a todos, um beijo e que Deus nos dê a graça de permanecermos até a sua volta. Um beijo a todos, amo vocês e estamos com saudades.